Fala, nação rubro-negra, estamos aqui no mais um Top 5 no Reis da Nação. Meu nome é Marco Antônio. Eu sou o Vinícius e toco pra nação. Olha o Pet, levantou, Ronaldo Angelim! Eu sou Flamengo de corpo, sangue, alma e coração. E aí galera, hoje Top 5 das contratações frustrantes, né, digamos assim, Vinícius, talvez? Acho que a gente achou que ia dá ser certo. aquela contratação e não foi, né? Não foi nada disso. Acabou que não foi, né? E a nossa número 5 é Denilson Show. De show no Flamengo não teve nada, Não teve né? nada. O cara veio, assim, vindo de contusão. Real Betis emprestou ele pro Flamengo pra valorizar o cara, né? Pra ele pegar um ritmo de jogo. Ele veio no ano 2000, quando o Flamengo tava montando um timaço. Com Alex, Edilson, era pra ser o time. Acabou que não foi nada disso. Perdemos o Brasileirão. O cara meteu só 3 gols e não teve brilho nenhum no Flamengo. O Flamengo ainda tentou renovar com ele por mais um ano, só que o Real Betis pediu 5 milhões pra isso. Então o Flamengo não tinha esse dinheiro na época. Na época era um valor alarmante. E então nada se concretizou. O Denilson veio, entrou no bonde lá que tava um desastre. Os caras tudo bagunçando, não jogava nada no Flamengo. Foi aquela frustração, né? Como o mesmo Top 5 fala, foi frustrante. O cara não jogou nada. Tudo que a gente esperava dele, não aconteceu nada. Absolutamente nada, né? Pois é, e o nosso quarto lugar é o Alex. Cara, o Alex veio em 2000, no mesmo ano que veio o Denilson Show. E acabou que o Alex fez incríveis 12 partidas pelo Flamengo e 3 gols, um jogo só contra o Corinthians. Foi assim, ele veio na metade do ano, velho. E, pô, o Alex, né, galera? Jogou muita bola. Ele tava precisando recuperar a autoestima, né? Tinha vindo das Olimpíadas lá, o Brasil tinha... Ele veio pro Flamengo e sabe que no Flamengo tudo é muito oba-oba, né? É, ainda mais na época, né? Os caras estavam uma bagunça danada. Até Exatamente. da diretoria ao time, né? E aí o Alex, em vez de fazer o dele, não, ele entrou no oba-oba também e acabou não jogando absolutamente nada. Além de nada em todos os sentidos, né? Não jogou nada em relação a partidas, não jogou nada em relação a nada. Ele mesmo citou isso em algumas entrevistas, né? Exatamente. Falou que um dos maiores arrependimentos da vida dele é ele não ter se focado no Flamengo e ter entrado no oba-oba, que era o time na época. Exatamente, ele ficou frustrado pela própria atuação dele. Então ele colocou na entrevista que a culpa era mais dele do que propriamente do clube, né? Naquele ano também o Flamengo tratava salário, aquela coisa toda, né? Pois é, galerinha. Então vamos para o número 3. Marcelo. Número 3, o Cirino. O Cirino, ele despertou os olhares do Flamengo depois da final da Copa do Brasil de 2013, né? Ele e o Everton fizeram uma ótima final, meteram um sufoco tão grande na zaga do Flamengo. A diretoria trouxe o cara no primeiro ano, ele no começo do ano já foi artilheiro do Campeonato Carioca com 9 gols. E depois disso, galera, nada. O cara morreu de uma forma, não jogou mais nada. Ele virou assim, um jogador a menos. O cara não conseguia fazer um drible, não metia um gol, não dava um passe. Foi assim, fantástico. Eu fiquei mais frustrado pela expectativa que se foi criada em cima do cara, porque ele veio de uma ótima temporada, teve um começo ótimo e fez o quê? Caiu assim, não foi aquele que foi caindo progressivamente, ele caiu de uma vez assim, nunca mais voltou a jogar o que a gente esperava dele. Ele teve lampejos, né? Mas os lampejos dele só aconteciam no Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca o Cirino arrebentava, velho. Chegava no Campeonato Brasileiro, o homem sumia, sacou? O Cirino ele veio com tanta pompa pro Flamengo, tanta pompa que quando ele chegou no Flamengo, ele dá uma entrevista falando que não sabia se poderia chegar aos pés do Zico. Então assim, né, brother? Assim, eu quando o Cirino veio, pelo menos eu comemorei pra cacete, velho. Porque era Corinthians, Inter, São Paulo. Todo mundo queria o Cirino. Todo mundo queria o Cirino. Tanto que quando ele saiu do Flamengo ele foi pro Inter, porque ele tinha mercado ainda. Entendeu? Muitas pessoas acreditavam no potencial de futebol dele. Eu acho até que em determinado momento o Cirino foi mal aproveitado no Flamengo, né? Ele jogou fora de posição, né? O Flamengo tava sem centroavante na época e tal. Mas não deixou de ser frustrante, né? Até pela grana que tá custando pra Jogou gente até hoje. 3 temporadas ainda no Flamengo, jogou 3 temporadas, mas não rendeu, tanto é que agora em 2017 foi pro Inter e assim, foi mais comemorado, creio eu, dele indo pro Inter do que ele quando ele chegou no A Flamengo. torcida do Inter se arrependeu, né, brother? Porque ele já tá lá na Arábia, lá, fazendo sucesso lá. Difícil. E agora a gente vai pro número 2. Número 2, Cadu. Ele fez o gol agora. Cara, o Cadu. Puta que pariu. Quando o cara veio pra ser o nosso 10. 10, o craque. O cara que era o próximo Zico. Inclusive o Zico ficou feliz com a vinda dele. Eu também. Porque o Carlos Eduardo do Grêmio jogava pra caramba. O do Flamengo. O do Flamengo
um morto em campo. Ele foi disputado também por 395 times. Eu acho muito engraçado uma coisa que eu já tinha falado no outro vídeo aqui. O Flamengo, quando é pra contratar jogador que vai dar certo, ele nunca consegue ganhar a concorrência dos adversários. Ele, verdade. Do Santos. Agora, quando é pra contratar Valbaiano, quando é pra contratar Cadu, quando é pra contratar René, o Flamengo vai... Irineu, ele consegue. Walter Minhoca. Não tem jeito. Ele consegue, sacou? Disputar a concorrência com os outros, entendeu? É incrível. É legal, legal. Eu acho que o Flamengo gosta de jogador ruim gosta do Flamengo. É uma amizade recíproca. É, exatamente. O Cadu, ele veio pro Flamengo com um contrato de 18 meses, né? E aí, cara, era um empréstimo do time dele lá, o Rubem Casão. Ele veio pro Flamengo e a única coisa de importante foi um gol contra o Cruzeiro, que depois ajudou a gente a ganhar o jogo da volta nas oitavas de final. O Carlos Eduardo, ele teve muitos problemas com contusão também, mas quando ele jogava, ele não se doava em campo, ele não acertava meio médio de passe, o chute dele era pífio, tudo era pífio no Carlos Eduardo. Era legal que ele não tava tocando a bola, ele não chutava e ele não corria. Ele veio pro Flamengo sonhando com seleção, com Copa do Mundo, cara. Então, Foi- foi mais frustrante ainda. Mas assim, não é tão ruim pensar nisso, porque tipo assim, o Fred foi, né? Então o Fred jogou do mesmo jeito que ele jogou no Flamengo. O Jô foi... Então assim, não era expectativa muito alta. Mas agora falando sério, esse foi o único gol do Carlos Eduardo pelo Flamengo. O único. Em 18 meses. O único gol. De um Importante, cara né? que a gente esperava tanto. Eu acho que por isso que a gente colocou esse cara, porque se esperava muito dele. E ele não entregou nada do que a gente queria. Tanto que o Carlos Eduardo hoje, com todo respeito ao Vitória, tá no Vitória. Se eu resumo a carreira dele, chegou a ir pro Atlético aí, mas as chances que teve não aproveitou também. É um jogador que muitos falam que ele não teve muita sorte por tantas contusões que ele teve, né? Isso realmente pode ter atrapalhado, mas não justifica, cara. Ele teve muita chance no Flamengo, muita chance mesmo. Ele com o Jaime, ele era titular absoluto praticamente do time, só que era um morto em campo, sacou? Quando o Flamengo jogava com ele, com o Marcelo Moreno também, que teve uma passagem pífia pelo Flamengo, eram 2 a menos no Flamengo. É É difícil. brincadeira. Hoje você tá vendo, o top 5 primeiro foi bem mais legal, né? O humor, hoje a gente tá triste. Porque no primeiro top 5, né, a gente não esperava tanto dos caras, a gente mais ria dos Por isso que é caras. zoeira. Agora esse aqui, Isso aqui a gente sempre esperou desses caras, Exatamente. porque os caras vieram pra ser os caras do Flamengo e acabaram sendo frustrantes. Não fizeram o mínimo que a gente esperava deles. e o nosso primeiro lugar de hoje é Dario Conca. O que falar desse belo jogador Dario Conca? Que a maior parcela de culpa no caso Conca no Flamengo em 2017 é a diretoria do Flamengo, pra começar. Mas assim, um cara que jogou 26 minutos e não chutou uma bola no gol, Eu acho que o grande problema desses 26 minutos é que, se não tivesse jogado esses 26 minutos... não pagaríamos salário. Exatamente. E o que aconteceu? Se você sabia que o cara não tinha condições de suportar um jogo, não tinha condições de suportar uma temporada, não conseguiria render, então pra que colocar o cara pra você ficar pagando o salário dele? Exatamente. Beleza, o cara já tá usufruindo do nosso CT, já tá usufruindo das nossas condições que agora nós temos. Então deixa o cara fazer só isso. Se ele não tem condições, deixa ele só naquele canto. Mas botar o cara pra jogar, sendo que ele não poderia continuar, ridículo. A atitude da comissão técnica do Flamengo realmente não foi legal no caso do Conca. Tem muitas coisas a se explicar, né? O empresário dele fala que assim que ele desvincular com o Flamengo, ele vai botar a boca no trombone e vai falar o que realmente aconteceu. Porque eu não acredito, por mais que a condição dele tenha sido muito séria, que nesse tempo todo ele não podia jogar pelo menos um tempo. Eu não acredito nisso, eu não acredito. Eu acho que fritaram o Conca no Flamengo. Se pau ano que vem ele vai jogar no Fluminense de novo, o time da China já pediu ele de volta e o Fluminense parece ter interesse. E já pensou se o Conca começa a arrebentar no Fluminense? Então a gente preparou o jogador pro Fluminense. Porque assim, no começo do ano era o papo. Quando o Flamengo contratou o Conca, nossa, que meio de campo. Rômulo, Arão, Diego e Conca. Porque o Rômulo foi outra decepção. Que era também pra vencer o cara que ia barrar o Márcio Araújo. Não barrou nada. Continuou o Massarosa jogando. Continuou o Márcio Araújo jogando, mas esse é assunto para outro vídeo. E o Conca era pra... Estavam discutindo, Conca e Diego podem jogar junto, não sei o que. Tanto que o Flamengo no meio do ano precisou contratar o Everton Ribeiro. De tão demorada que foi essa lesão do Conca, né? E a gente, nós, torcedores do Flamengo, falta muita informação do dia a dia do Flamengo pra gente, entendeu? Então a gente tem que falar isso aqui pra vocês, né? Com a maior cautela possível, porque a gente não sabe realmente o que aconteceu. Mas a impressão que dá pra gente que tá de fora é que fritaram o Conca no Flamengo. Que alguém lá chegou e falou, não, me arrependi de ter contratado o Conca, não vamos utilizar esse cara aqui porque ele tá ruim. E o pior, a gente paga pra não utilizar o cara. Exatamente, pagamos cerca, eu não sei ao exato quanto o Flamengo tava pagando pra ele, né? Porque até outra falta de informação, o Flamengo a gente não sabe quanto de parcela o Flamengo pagava nessa Não nessa deixa brincadeira, explícito, né? Não deixa transparente pra gente saber. Muita gente no jornalismo aí chuta saber realmente o que o Flamengo pagava pro Conca, ninguém sabe. Então assim, é uma contratação muito frustrante porque o cara não jogou, velho. E o Conca, gente, o Conca
Conca é ótimo jogador, um excelente jogador. Esse, eu acho que essa foi, a gente colocou ela como a líder das contratações frustrantes. Exatamente porque os outros jogaram. Os outros Tiveram oportunidades, né? A gente viu que jogou mal. O Conca não jogou. O que me estranha bastante é que o Conca sempre foi um jogador conhecido pelo profissionalismo que ele tem nos clubes que ele passou. Inclusive foi o primeiro jogador a jogar as 38 rodadas do Brasileirão, né? Então assim, fica aí, nosso primeiro lugar, o Dario Conca. E vamos aproveitar o vídeo pra falar um tiquinho, mas é um tiquinho mesmo, do Adriano. Porque é o seguinte, se deram essa oportunidade pro ídolo do Fluminense, por que não dá pro ídolo do Flamengo? Exatamente, o centro de treinamento do Flamengo lá tem que estar aberto lá, falar, ó, Adriano, entra aqui, treina, quando você estiver pronto a gente faz um contrato com você. E o Flamengo, hashtag volta imperador. Todo mundo quer, cara. Todo mundo quer. Vamos ganhar a Sul-Americana e vamos anunciar o Didi. Aí 2017 vai fechar com chave de ouro. Sacou? Já dei a dica aí, anunciando no Natal. Só, tu lembra o ano passado, né, que o Vasco anunciou no Natal? Grande escudeiro, a torcida do Vasco indignada, velho. Boa, Enfim, Vasco. né? Deixa seu like, toca no sininho aí, porque a gente tá achando que não tá chegando a notificação pra você dos novos vídeos, viu? Deixa o like, compartilha. Na descrição lá, tem todas as redes sociais do Vinícius, do Marquinho e do Belhãozinho, pequenininho. Então segue todo mundo lá, segue o Reis da Nação no Twitter, que agora a gente tem Twitter. Segue a gente lá no Instagram, porque às vezes tem live lá. Então é isso aí, tamo junto.